paz do Senhor e Feliz Natal no dia de hoje. Que você esteja sendo inundado pela presença do Senhor Jesus, pela presença do Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, graça como do único Filho do Pai. Continuamos o texto do livro de Apocalipse, onde este menino Jesus é o personagem principal. E no dia de hoje falaremos sobre 3 igrejas das 7 que receberam as cartas enviadas a estas igrejas da Ásia, bem como as profecias relatadas pelo apóstolo João em seus capítulos 4 e 5. No capítulo 3, vemos a 5ª carta enviada à igreja de Sardes. Sardes é uma igreja que tem fama de estar viva, mas está morta. O Senhor Jesus então diz a esta igreja: desperte, e se você não despertar, virei até você como ladrão. Esta imagem de um ladrão vindo até Sardes é uma boa metáfora utilizada por João, dando a entender que o Senhor Jesus vem no momento e hora que não se espera, que não se aguarda. Pode ser a qualquer instante. Por isso a importância da prontidão do cristão, de saber que a qualquer instante Jesus pode chegar, não mais somente para socorrer, mas para julgar. Esta imagem para os cristãos de Sardes era uma imagem bastante intensa, pois na história da cidade eles viveram invasões que ocorriam de forma abrupta, através de túneis escondidos pela cidade, como ocorreu com a invasão realizada por Ciro e por Antígono. Para eles, era vívida a imagem do que acontecia quando alguém chegava de repente, sem ser esperado. Assim é com o Senhor Jesus para com a sua igreja. Ele mesmo usou esta imagem em Mateus 25, ao dizer que ele virá como um ladrão na noite. O Senhor, no entanto, em sua carta à igreja de Sardes, diz que há alguns em Sardes que não vão deixar suas vestes. E ele diz a respeito destes: confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que eles me pertencem. Você consegue imaginar a potência e intensidade de ouvir da boca do próprio Cristo que ele irá confirmar diante do Pai e de seus anjos que você pertence a ele? Esta é a promessa e o encorajamento da igreja de Sardes, para que saia da sua mortidão, que saia deste momento de inação e possa despertar para aquilo que Deus quer fazer. Assim também a carta a Filadélfia. Filadélfia é uma igreja empobrecida, uma cidade que já havia passado por terríveis terremotos e que havia empobrecido na sociedade em geral. Não era diferente com os cristãos em Filadélfia. Empobrecidos, não faziam parte das igrejas que sustentavam grandes obras missionárias, que construíam templos suntuosos, que conseguiam impactar a região com ações, sejam de cunho social ou evangelístico. Uma igreja pobre, uma igreja fraca. Mas o Senhor Jesus diz a respeito dela: eu sei que você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou. Então eu farei que esses da sinagoga de Satanás reconheçam que eu amo você. Porque você perseverou, eu protegerei você na grande provação que há de vir ao mundo. A respeito de Filadélfia, o Senhor Jesus não faz uma correção em relação ao seu comportamento. Eles são corretos, perfeitos nos seus caminhos. Eles poderiam não ter nada a oferecer ao mundo, mas tudo aquilo que tinham a oferecer ao Senhor.
Filadélfia não é a igreja rica que tem poder e dinheiro. Filadélfia é o Pedro que chega à porta da Formosa em Jerusalém e diz: não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Filadélfia é a igreja que não tem o que oferecer à mulher samaritana, mas ao encontrar-se com ela, deixa bem claro: se você soubesse e conhecesse o dom de Deus e quem fala com você, você pediria e lhe daria água. O Senhor Jesus deixa bem claro que esta igreja que ele encontra em Filadélfia, pobre, esquecida, enfraquecida, talvez fosse a mais potente demonstração do Evangelho entre todas as igrejas da Ásia, pois ao reconhecerem a sua fragilidade, davam espaço para o poder de Deus agir. Então, chegamos à sétima igreja, Laodiceia. Em contraponto a Filadélfia, uma cidade rica, centro de comércio da região. Em torno dela girava a economia de uma série de cidades, com suas rotas de comércio, com seus transportes de materiais e riquezas do mundo humano. No entanto, o Senhor Jesus reconhece que esta igreja é uma igreja pobre. Eles estão longe de serem pecadores e de se localizarem da lama do pecado, da frieza espiritual, mas igualmente distantes estão de um aquecimento promovido por um avivamento real. Por isso, o Senhor Jesus diz a respeito deles que esta mornidão faz com que não percebam que são miseráveis, pobres, cegos. O Senhor Jesus diz a respeito desta igreja que esta sua miserabilidade, pobreza, cegueira e nudez precisa ser corrigida com vestes brancas, um colírio para os olhos para que deixe de ser cego, um ouro puro para que deixe de ser miserável e pobre. E o Senhor Jesus é duro com esta igreja, pois ele reconhece que corrige e disciplina todos os que amam. Em relação a Laodiceia, inclusive, o Senhor Jesus faz menção a uma passagem que muitas vezes mal interpretada, traz uma promessa que ele dá a esta igreja que ele disciplina. O versículo 20 de Apocalipse 3 muitas vezes é utilizado de forma evangelística quando são palavras de Jesus a gente que já o conhece, mas que precisa novamente aproximar-se dele. Quando o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Está falando isso para a gente que já o conhece, para a gente que sabe o que é viver com Cristo, mas que jamais abriu a porta, mas que jamais ouviu o Mestre chamar, e que agora, ainda assim, o Mestre é desejoso e apaixonado por este filho que se afasta, está ali desesperadamente batendo a porta para dizer: deixa eu me sentar no chão, deixa eu ficar perto. E ele faz esta promessa dizendo: se você abrir a porta, entra. A gente volta a sentar. Encerram-se as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Inicia-se o capítulo 4, uma sessão de profecias reveladas pelo Senhor Jesus a João. O Senhor Jesus então diz a João: e mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Ou seja, o Senhor então deixa claro que fará profecias a respeito do tempo futuro. E inicia-se uma série de simbolismos e metáforas. Um trono no céu, alguém sentado nele, 24 tronos ao redor, 24 anciãos sentados, 4 seres vivos, olhos na frente e atrás. Estes 4 seres vivos representados por um leão, um boi, um homem e uma águia.
esta mensagem sobrenatural, simbólica, toca com alguns textos bíblicos. E me lembro de Ezequiel, primeiro, onde o profeta nos revela a respeito da glória do Senhor. Visão que teve enquanto estava no cativeiro, em que o Senhor revela-se em toda a sua glória. E novamente o Senhor está revelando a sua glória a João, para relembrá-lo. Os 4 seres vivos representam as 4 forças como um pilar dos seres vivos. A ferocidade do leão, a força física do boi, a inteligência do homem e a capacidade de altos voos da águia. Estes 4 seres vivos oferecem aquilo que de melhor existe em toda a criação. São eles que adoram. São eles que oferecem puro amor. São eles que reconhecem a glória do que está dizendo. Eles que iniciaria o que irá acontecer depois dessas coisas. E então o capítulo 5 se inicia com uma pergunta. Surge um livro e seus 7 selos. Junto com ele surge uma pergunta: quem é digno de abrir? O apóstolo começa a chorar. E ao iniciar o seu choro, ele ouve uma voz de você dizendo: não chore. Alguém que é digno. E o cordeiro. E então João olha e vê o cordeiro que parecia sacrificado, mas agora está em pé. E este cordeiro, ele sim, era digno de abrir o livro, pois tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. A completude da força e do poder dos seus 7 chifres, a completude da capacidade de ver e de compreender todas as coisas através dos 7 olhos. Os 7 Espíritos de Deus que conseguem compreender o mais profundo da humanidade. Os 4 seres vivos, os 24 anciãos se prostram. Esses 24 anciãos talvez possam representar a completude das 12 tribos mais os 12 apóstolos. Todos aqueles a quem Deus escolheu estão ao redor do Cordeiro, louvando o Cordeiro. Toda a criação representada através dos 4 seres vivos estão ao redor do Cordeiro, adorando o Cordeiro. E o Cordeiro então é louvado. O Cordeiro que foi sacrificado é digno de receber a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Aquele que foi massacrado, que foi oferecido